que em soluções aquosas, normalmente elas geram cis-íons, lá no início falamos sobre isso, e conduzam com isso corrente elétrica. Vamos agora fazer alguns exercícios. O primeiro, indique a alternativa onde todas as bases são praticamente insolúveis em água. Letra A, FeOH2 e LiOH. Letra B, AlOH3 e FeOH2. Letra C, MgOH2, NaOH e AlOH3. Letra D, KOH, AlOH3, FeOH2 e LiOH. Letra E, FeOH2, AgOH e NH4OH. Vamos então frisar aquela questão do enunciado. Ele quer bases que sejam insolúveis. Lembrando, na classificação, a base é solúvel se ela for de metal alcalino, alcalino terroso e do NH4 mais 1. Basta procurar nas opções onde você encontrará bases de outros elementos. Vamos olhar as opções. Letra A. O ferro é insolúvel. O lítio é metal alcalino, então é solúvel. Essa não serve. Letra B. O alumínio é insolúvel. E o ferro é insolúvel. Essa, então, é a nossa opção de resposta, pois os dois elementos encontrados ali não pertencem à família 1A, 2A ou ao grupo NH4 mais 1. Sendo, então, a resposta a letra B de bola. Vamos ao segundo exercício. A equação que representa corretamente a dissociação iônica de uma substância de fórmula MOHX é: letra A, MOHX dando MX+, mais OH-. Letra B, MOHX dando MX+, mais XOH-. Letra C, MOHX dando XM+, mais XOH-. Letra D, MOHX dando XMX+, mais OH-. E letra E, MOHX dando M+, mais XOH-. Bom, num processo de dissociação, aquele númerozinho que ali está representado por X vai determinar sempre o número de hidroxilas que a base libera. E esse mesmo X é sempre a carga do metal formador do cátion da estrutura. Sendo assim, vamos observar o próximo quadro. Como dito, MOHX representa uma base no qual MX+ é o responsável pela quantidade de hidroxilas. Logo, MOHX terá que dar MX+, mais XOH-. Sendo então a resposta, letra B, MOHX dando MX+, mais XOH-. Viram como é tranquilo chegar a uma resposta no caso da dissociação? Vamos ver um outro exercício bem interessante do processo. Um médico atendeu a um paciente com dores abdominais originadas de uma patologia denominada úlcera péptica duodenal. Para tratamento desse paciente, o médico prescreveu um medicamento que contém um hidróxido metálico classificado como base fraca. Este metal pertence, de acordo com a tabela de classificação periódica, ao seguinte grupo. É importante, nesse exercício, você perceber que os grupos da tabela são determinados ou por números de letras, 1A, 2A, 3A, ou por números sequenciais contados da esquerda para a direita. Esse é um dado subentendido que, com a tabela que está na sua mesa, você já percebeu. Outra coisa importante, falamos que bases fortes pertencem ao grupo 1A e 2A. E o enunciado fala em base fraca.
Então temos que pegar alguém que seja de um grupo que apresente base fraca. Próximo item do jogo. Lembra que para ser base, esse cara ligado ao grupo OH tem que ser um metal. Então vamos olhar as opções que temos. Letra A, 1. Letra B, 13. Letra C, 16. Letra D, 17. Letra E, 8. Eu te coloquei no início da questão o quê? Tinha que ser base fraca e metal para formar base. Características do enunciado. Então só pode servir como resposta a letra B de bola. Porque o grupo 13 é o grupo 3A, que caracteriza um elemento típico de antiácido, o alumínio, que é fórmula do Gelusil-Lac e do Milanta-Prus, que são remédios utilizados normalmente nesse tipo de atuação. Vide o clipe de iniciação que nós tivemos, que já te mostrou essa ideia. Esse exercício é muito bom, caiu em vestibular recentemente, então é importante você também ter essa ideia do ácido base, que base neutraliza ou diminui a ação do ácido, e o ácido neutraliza ou diminui a ação da base, assim por diante. Eita, professor, quanto exercício! Daqui a pouco eu evaporo de tanto pensar. Gotinha, essa é a forma de chegar à perfeição. Quanto mais se treina, quanto mais se trabalha exercícios, mais se fixa a ideia das questões e da matéria que foi trabalhada. Vamos agora, então, Gotinha, fazer as nossas dicas de estudo. Procure na internet textos que diferenciem a questão ácido-base. É interessante associar a questão da geografia. Nas culturas muito cansadas e de muito uso de irrigação artificial e de fertilizantes, você usa normalmente para restaurar a terra o processo de calagem. É a utilização de uma substância básica, neutralizando o ácido e reaproveitando a terra. Um grande abraço e até a próxima. Na aula de hoje estudamos a função hidróxido. Vimos bases, hidróxidos ou álcalis. Lembre sempre que bases, hidróxidos ou álcalis são substâncias que em meio aquoso liberam íon hidroxilo, segundo a teoria de Arrhenius. Analisamos a classificação das bases. É importante perceber que existem critérios diferentes de classificação, quanto à força, quanto à solubilidade e quanto à natureza dos íons. E também a nomenclatura de bases, que pode ser feita de duas maneiras. Se o NOx do elemento é fixo, hidróxido mais D mais o nome do elemento. Se o NOx do elemento é variável, use hidróxido, nome do elemento, mais oso ou ico, dependendo desse NOx. Bons estudos! Caro colega, é importante, quando se fala de bases, acentuar para ele a ideia da liberação dos íons hidroxila e trabalhar bem a questão da nomenclatura. São dois pontos fundamentais do processo. E se for com tempo suficiente, introduza mais fortemente a ideia da diferenciação ácido-base, pois ela é sempre importante no processo. E incremente o uso dos indicadores de cor. Eles podem ser um realce a mais para a sua aula, dar uma beleza diferente a essa aula. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.